Barcelona pode contratar o meia Bernardo Silva sem nenhum custo de transferência. Atlético de Madrid avalia a contratação do atacante Gonçalo Ramos, que atualmente está no PSG. Manchester City confirma a contratação do zagueiro, que quase foi para o Liverpool na última janela de transferências. Corinthians tem interesse no volante Vinícius Souza, ex-Flamengo. Bora falar também do West Ham, que reduziu a sua pedida para negociar o meia Lucas Paquetá com o Flamengo e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Como vocês estão? Eu espero que bem. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. E vamos começar o vídeo de hoje falando das transferências confirmadas. O Braga de Portugal contratou o bósnio Adrian Barisic, que tem 24 anos. O defensor chega emprestado por 6 meses e com opção de compra obrigatória fixada em metas, junto ao Basel da Suíça. Antes da França, contrata o zagueiro Ali Youssef, de 24 anos, que assinou até o meio de 2028. O líbio deixa o clube africano da Tunísia a troco de 500 mil euros. Ainda na França, o Lyon anunciou a contratação do meio-atacante Noah Nartey, de apenas 20 anos, que assinou até o meio de 2030. O dinamarquês chega do Brøndby da Dinamarca a troco de 7 milhões e meio de euros. Já o lateral esquerdo Rafa Obrador foi emprestado do Torino da Itália até o meio deste ano. O espanhol de 21 anos pertence ao Benfica de Portugal e tem ainda uma opção de compra vinculada após esse período. Fiorentina da Itália contrata o meio-atacante inglês Jack Harrison, de 29 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada com uma taxa de 1 milhão de euros e uma opção de compra vinculada após esse período junto ao Leeds United. E o Bournemouth contratou o meia Alex Totti, de apenas 20 anos. O búlgaro assinou até o meio de 2031 e deixa o Ferencváros da Hungria a troco de 12 milhões de euros. E o Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Mark Guehi, que tem 25 anos e assinou até o meio de 2031. O inglês deixou o Crystal Palace por 23 milhões de euros. Só lembrando que no último dia da janela de transferências do meio deste ano, o Liverpool tinha um acerto com o jogador, mas o Crystal Palace voltou atrás, já que não conseguiu contratar um substituto. Agora então, ele foi anunciado pelo time de Guardiola. E como também ele estava a 6 meses do fim do seu contrato, ele foi vendido por um valor inferior ao de mercado. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, já dê aquela moral deixando seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Desse modo, me motiva a trazer todo dia um vídeo novo e atualizado aqui para vocês. E o São Paulo formalizou uma proposta pelo meio-campista Cauli, que pertence atualmente ao Bahia. A proposta seria um empréstimo até o fim da temporada, com uma opção de compra vinculada. Segundo informações apuradas pelo jornalista André Hernanda e ESPN, o Bahia recusou a proposta, já que os moldes não agradam. Mesmo assim, o tricolor baiano não descarta negociar o jogador, desde que seja algo indefinitivo. Uma troca de jogadores não agrada tanto, já que hoje não teria um jogador no São Paulo que agrada ao time baiano. O Atlético Mineiro encaminhou a contratação do atacante Mateu Cassiera, de 28 anos, que atualmente está no Zenit. O colombiano será comprado em definitivo pelo Galo. Paulo Brax, executivo de futebol do Galo, confirmou em entrevista ontem que o negócio ainda não está fechado, mas está muito bem encaminhado junto ao time russo. Com o colombiano, já existe um pré-acordo, então seria apenas uma questão de tempo para o jogador ser confirmado de forma oficial. E o Vasco da Gama tem interesse no lateral esquerdo cuiabano de 22 anos, que estava emprestado ao Botafogo na última temporada, mas pertence atualmente ao Nottingham Forest da Premier League. Por sua vez, o time carioca tem analisado opções para reforçar o setor, já que Lucas Piton interessa ao Besiktas da Turquia e Leandrinho tem negociações avançadas para defender o Al-Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. Por sua vez, cuiabano dá como prioridade um possível retorno ao Botafogo, mas o Vasco então já sinalizou com forte interesse a staff do jogador. Até o momento então, não há propostas por ele. E o Vasco da Gama tenta atravessar o Boca Juniors da Argentina pela contratação do atacante Marino Inestrosa, que tem 23 anos e está atualmente no Atlético Nacional da Colômbia. Segundo informações do site Globo Esporte, o time carioca assinou com uma proposta na casa de 5 milhões de dólares, onde o Atlético Nacional ainda manteria 20% dos direitos econômicos do atacante, visando, claro, uma futura venda. A proposta, por sua vez, teria agradado ao time colombiano. Vale destacar que o Boca Juniors tinha negociações bem encaminhadas com o jogador e inclusive lá na Argentina já cravava um acerto, mas agora com a entrada do Vasco da Gama, parece que o jogador voltou atrás e pode vir então ao Brasil novamente. A tendência é que nas próximas horas então o negócio seja concretizado. Segundo o revelado pela ESPN, o Corinthians tem interesse no volante Vinícius Souza, ex-Flamengo e que está atualmente no Wolfsburg da Alemanha. Segundo a publicação então, o Timão teria entrado em contato com a equipe alemã para tentar um empréstimo até o fim dessa temporada. No entanto, o negócio é visto como bem complicado. Além do alto salário
salário do jogador, o time alemão não considera o empréstimo como uma boa alternativa no momento, já que investiu recentemente no jogador algo na casa de 15 milhões de euros. No timão, ele é visto como potencial substituto a Breno Bidon, que interessa a várias equipes da Europa e pode ser negociado ainda nesta janela. Enfim, até o momento o Corinthians gosta do nome de Vinícius Souza, mas o negócio deve ser bem complicado e até o momento não houve um avanço significativo, apenas uma consulta. E o Corinthians fez uma consulta por um outro jogador que está atualmente no futebol europeu. Estamos falando do atacante Gustavo Nunes, ex-Grêmio, e que está atualmente no futebol inglês, onde veste a camisa do Brentford. Neste primeiro contato, o timão viu que o atacante de apenas 20 anos tem um custo elevado e que a negociação é vista como muito complicada, mesmo ele não tendo muito espaço no time inglês. Mesmo assim, o nome não está descartado e agrada a diretoria do time paulista, informou novamente a ESPN. Lembrando que para o ataque o Corinthians já tem um acordo encaminhado com Caio César, que inclusive chega hoje no Brasil e deve ser anunciado a qualquer momento. E o West Ham reduziu sua pedida para negociar o meia Lucas Paquetá. Segundo apurado pela ESPN, o time inglês pediu inicialmente cerca de 57 milhões de euros, e agora então pede algo na casa de 45 milhões de euros. Por sua vez, o Flamengo segue trabalhando na contratação do jogador, e hoje a ideia do time carioca é oferecer 35 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bonificações. Lembrando que com Paquetá, o time carioca já tem um acordo muito bem encaminhado por um contrato válido por 4 temporadas, e resta mesmo a liberação e o acerto nos valores com o time inglês. Vale destacar que caso não consiga uma liberação neste momento, o Flamengo vai tentar então a contratação novamente no meio deste ano, mas o jogador quer voltar ao Brasil e está descontente na Europa, por isso então o negócio tem grandes chances de avançar em breve. E segundo informações do jornalista Flávio Latifi do site All Sport, 3 equipes demonstraram interesse no jovem atacante Luigi de apenas 19 anos, que pertence ao Palmeiras. Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Midtjylland da Dinamarca e o Atlético Mineiro aqui do Brasil. Seriam esses os grandes interessados no jogador no momento. Segundo a publicação, Luigi tem como prioridade uma ida para o futebol europeu e descarta então mudar de time aqui no Brasil, por isso o Galo está praticamente descartado. Segundo a publicação do renomado jornal espanhol Marca, o Atlético de Madrid avalia a contratação do atacante Gonçalo Ramos, que atualmente está no PSG da França. O jogador é visto como uma contratação de grande impacto e que pode assumir um papel de protagonista no time espanhol. O atacante português de 25 anos tem hoje um valor de mercado na casa de 35 milhões de euros, não é titular absoluto do técnico Luiz Henrique. Mesmo assim, é considerado como uma peça importante do plantel. Até o momento então, o Atlético de Madrid não fez nenhuma proposta pelo jogador. E segundo o portal inglês Shintalk, o Arsenal demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Federico Di Marco, que pertence à Inter de Milão da Itália. O italiano não renovou seu contrato com a Inter, que acaba no meio de 2027, e por isso então, uma negociação pode acontecer em breve, até mesmo para evitar a saída de graça no futuro. Neste sentido então, os Gunners já sinalizaram interesse no jogador e monitoram de perto sua situação, podendo em breve apresentar uma proposta pelo jogador, que recentemente também foi alvo do Manchester United. Manchester City e Bernardo Silva seguirão caminhos opostos na próxima temporada, já que seu contrato acaba em junho deste ano e dificilmente uma renovação deve acontecer, onde o jogador deve buscar novos ares. Por sua vez, o Barcelona da Espanha segue como um grande candidato a contratar o português de 31 anos, que aliás é um desejo bem antigo, mas nas outras tentativas, o time catalão sempre esbarrou na alta pedida do time inglês, o que agora não seria um problema. Como ele fica livre no mercado então, ele chegaria sem custos de transferência, apenas com pagamento aí de bônus e luvas e obviamente o salário do jogador. E segundo informações do El Chiringuito TV, o técnico Hansi Flick já aprovou a contratação do meia, que neste momento então já pode assinar um pré-contrato. Times como o Galatasaray da Turquia, além dos italianos Juventus e Milan, também teriam interesse e monitoram sua situação para a próxima temporada, já que o jogador é uma grande oportunidade de mercado e aliás é um nome bem experiente e que tem muito futebol ainda para mostrar. E aí, na sua opinião, Bernardo Silva seria titular hoje no Barcelona? Bora deixar aqui nos comentários. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. O Santos abriu negociações com o Pumas do México pelo volante José Caicedo, com a ideia de contratá-lo por empréstimo até o fim da temporada, revelou o jornalista Vene Casagrande. Coritiba avalia o lateral esquerdo Camilo Cândido. O uruguaio pertence atualmente ao Cruz Azul do México. O jogador de 30 anos já passou aqui no Brasil em 2023, na época defendeu o Bahia. Segundo o revelado pelo GE, o jogador interessa outras equipes além do Coxa, como o Houston Dynamo da MLS e também o Nacional do Uruguai. Destaque na copinha pelo Cruzeiro, o atacante Pablo Neri, de apenas 18 anos, entrou na mira do Benfica de Portugal, que já buscou mais informações pelo jovem e avalia fazer uma proposta. A informação é do site Globo Esporte. O Feyenoord da Holanda tem interesse no atacante Matheus Martins, de apenas 22 anos. O Botafogo aceita vender o jogador e aguarda propostas, revelou o GE. Lembrando que o time carioca investiu cerca de 10 milhões de euros no jogador no ano passado. E o Barcelona tem interesse na contratação do goleiro Alex Remiro, que tem 30 anos e está atualmente na Real Sociedad. Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, o Barça avalia pagar algo na casa de
de 10 milhões de euros. Lembrando que Ter Stegen está a caminho do Girona. O Fulham apresentou uma proposta de 40 milhões de euros ao Manchester City pelo atacante Oscar Bobb, revelou o jornalista Fabrizio Romano. O Manchester United fez contatos exploratórios pelo meio-campista Marc Casadó, que atualmente pertence ao Barcelona, revelou o Mundo Deportivo. Ethan Nwaneri está a caminho da França. Segundo o portal francês Foot Mercato, o Arsenal e o Olympique de Marselha chegaram a um acordo pelo empréstimo do atacante inglês. E chega ao fim mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido todas as notícias. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. E galera, lembrando que ontem saiu o vídeo das transferências confirmadas desta última semana. Um resumo bem completo, tanto das contratações aqui do Brasil, quanto também do futebol internacional. Então se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Dê uma passadinha lá, que o vídeo ficou bem legal. E claro, se você gostou do vídeo de hoje, então, já fortalece com seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Se você for novo, seja muito bem-vindo ao canal. Então, meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.